um prazer muito grande estar novamente com vocês. Com vocês que estão inscritos no canal e com vocês que estão chegando agora. É um prazer muito grande. Seja bem-vindo e eu tenho um recado rápido, objetivo para você. É bem importante que você compreenda que o Evangelho da Graça sem o apóstolo Paulo não tem graça. Literalmente. Porque hoje em dia muitas pessoas estão procurando tirar Paulo da frente, do cenário. E isso é uma realidade que está aí pelo YouTube, pelas redes sociais. Tem pessoas inventando doutrina da graça, não priorizando o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é o elemento principal da graça. Foi ele que deixou escrita a revelação que só ele recebeu no terceiro céu. Isso está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12. Você pode ver lá, quando Paulo esteve diante do ressuscitado e recebeu as instruções do Evangelho da Graça. Então o Evangelho da Graça sem Paulo, ele não é Evangelho da Graça. E mesmo mesclando Paulo com livros confusos como o Apocalipse, profecias confusas para a mente humana normal, como Daniel, por exemplo, não se consegue chegar à verdade do Evangelho. Então, para você visitar a Bíblia, você tem que pegar a lente de Paulo, né, como um detetive que está investigando. É com a lente de Paulo, com as 14 epístolas, que você pode e tem que utilizar para ir para qualquer outro lugar da Bíblia. Mas Paulo é a referência principal. É isso que eu quero que você entenda definitivamente neste momento. E eu vou apresentar textos, eu não vou ler os textos hoje, eu vou só apresentar. Como, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo, ele diz: eu, como perito arquiteto, lancei o fundamento. O fundamento é o alicerce. Imagine um prédio sendo construído. Paulo foi o engenheiro, perito, que estabeleceu o alicerce do Evangelho da Graça. E outro edifica sobre ele. Então é isso que eu quero trazer para você nesta hora. Fora do alicerce que Paulo estabeleceu, não existe graça. Não existe evangelho verdadeiro. Então não adianta buscar no Apocalipse um texto para dizer: não, mas João disse isso. Não. Paulo é a base. Ele é o protagonista da graça. Então não adianta ir para João, para Daniel, para Mateus. Ah, mas Mateus foi Jesus de Nazaré que escreveu, ou que vivenciou. Mateus escreveu o que Jesus de Nazaré falava. Jesus de Nazaré não foi cristão, Jesus de Nazaré não pregou graça e não pregou nada. O que Jesus de Nazaré fez? Ele falava por parábolas. Ele veio para cumprir a lei dos judeus, a lei de Moisés, veio para tirar o pecado da terra, e tirou em um dia com sua morte e ressurreição, e ele veio para aniquilar o diabo, diabo que não existe mais. O diabo não, a carne sim. Então Jesus de Nazaré, ele veio para isto. Não adianta pegar lá em Mateus que Jesus disse que este templo será destruído em 3 dias, se referindo lá à destruição do templo de Jerusalém lá no ano 70. Sim, mas foi só isso. Jesus de Nazaré não quis dizer mais nada, porque ele falou por parábolas. Esta também pode ter sido e foi uma parábola que ele falou e que hoje os chamados teólogos da graça vivem tentando interpretar essa informação e fazendo uma doutrina em cima dela. Não dá para fazer doutrina usando Mateus. A doutrina do Evangelho da Graça está de Romanos a Hebreus. Paulo disse também em 1 Coríntios 11, 1 e 2. Sejam meus imitadores. Vejam que autoridade ele tinha. Não dá para mudar isso. Paulo está dizendo: sejam meus imitadores. A graça está em Paulo. E Paulo imitava a quem? A Cristo. Ele disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é que ele pôde imitar a Cristo? Porque ele esteve com ele, com o ressuscitado. A mente, claro. O corpo não, a mente. Paulo
ele exige fidelidade à instrução que ele trouxe para o mundo. A recomendação dele foi essa. Em Filipenses 3,17, você pode buscar lá, eu não vou deixar o texto na tela. Você pode buscar lá, Filipenses 3,17. Ele disse o quê? Sigam meu exemplo com zelo. O meu exemplo, ele disse. Paulo, exemplo dele. Paulo não disse sigam a Pedro, sigam a Tiago, sigam a João. Não, sigam a Mateus. Paulo disse sigam o meu exemplo. Porque ele sabia o que estava dizendo, porque ali estava falando do exemplo que ele tinha no próprio Cristo, que ele conheceu diretamente. Em 1 Coríntios 4,16, você pode anotar também esse texto. Você pode anotar Filipenses 4,9. Vai estar esses textos aí na tela também, só o texto, só a referência. E em 1 Coríntios 4,17, ele diz nesses textos, como eu ensino em cada igreja. Era isso que ele ensinava em cada igreja. O ministério de Paulo foi abrir as congregações ao redor do mundo daquele tempo, na Ásia, principalmente na Ásia, e ele ensinava em cada igreja uma forma de ensino. E hoje, as pessoas pegam a Bíblia e ficam tentando colocar ao lado de Paulo outros autores da Bíblia como se fossem em pé de igualdade. Não, Paulo está muito acima de todos esses escritores. Porque Paulo foi quem? O apóstolo da graça naquele tempo. Foi ele que recebeu a revelação da graça e estabeleceu o alicerce do edifício que seria estabelecido depois e que ficou 2000 anos praticamente sem qualquer atividade. A graça ficou congelada durante 2000 anos. Mas não vamos falar sobre isso hoje. Em Efésios 3, 2 e 3, Paulo entra com toda a sua autoridade e diz assim, a graça que me foi dada. A graça, o evangelho da incircuncisão, o evangelho para o espírito das pessoas, dos eleitos, foi dado a Paulo. Não foi dado a Pedro, não foi dado a Tiago, não foi dado a João, não foi dado a Mateus, não foi dado a Jesus de Nazaré. Olha o que eu estou falando aqui agora. O evangelho da graça foi dado a Paulo pelo Cristo ressuscitado. Claro, o Cristo que esteve em Jesus de Nazaré. Mas a pessoa de Jesus de Nazaré só veio para morrer na cruz. Ele não ensinou nada de graça. Ele cumpriu a lei dos judeus. Ele veio como judeu, foi servo da circuncisão, veio debaixo da lei. E Paulo diz, agora entra no capítulo 12 de 2 Coríntios, esse é o texto, como me foi manifestado pela revelação. E também em Efésios 3:4. Me foi manifestado pela revelação, disse Paulo. Revelação. Se você vai no Apocalipse, que é chamado livro de revelação, lá não se revela nada. Lá é uma confusão total, onde os pseudo-estudiosos, teólogos do passado, do presente, ficam tentando tirar do Apocalipse uma informação para dar alguma informação para as pessoas. Na verdade, o que eles causam nas pessoas é simplesmente terrorismo mental ou confusão. Ninguém chega a conclusão nenhuma. Mas na graça de Paulo, chegamos à conclusão sim. E esta conclusão a qual chegamos na graça de Paulo, ela está baseada na revelação. O que é revelação? É um mistério que estava oculto e que para muitos continua oculto hoje, mas para você que está sendo iluminado, isso tem que se tornar revelação. A tua mente tem que estar iluminada para entender isso que nós estamos falando aqui agora. E finalmente, em Efésios 3:4, Paulo disse: a minha compreensão, ou seja, a minha ciência. Paulo chama a graça nesse texto de sua ciência. A graça é a ciência de Deus para tratar com a gente, conosco, os filhos dele. A graça não é uma religião, a graça não é uma filosofia bonita,
A graça não é nada além de ser a própria ciência, o conhecimento que Deus trouxe para estar em contato conosco. E ele fala, a minha compreensão do mistério de Cristo. Ah, Cristo é um mistério, né? Cristo é um mistério, não mais para mim, e talvez nem mais para você eu recebo, e é por isso que nós estamos aqui compartilhando, porque o propósito deste canal é trazer até você, ou levar até você, o Cristo sem mistério, o Cristo verdadeiro, o Cristo ressuscitado e os seus ensinamentos. Antes era mistério, agora, para quem tem a revelação, deixou de ser mistério para ser revelação. Foi revelado, ou seja, o véu foi tirado para você entender com liberdade, com autoridade e desfrutar disso na sua vida. A coisa mais importante é você desfrutar disso tudo na sua vida. E Paulo fala sim. Paulo fala a respeito da vinda do Senhor. E não foi no ano 70 depois de Cristo, não. A vinda do Senhor teve várias etapas e a primeira delas foi a chegada com uma informação. E tudo isso está nesse canal, Crescendo em Graça Brasil. Busque lá no canal, busque aqui no canal, lá não, aqui mesmo no canal. Busque os vídeos anteriores a este que nós estamos apresentando agora. Busque os vídeos anteriores, vai lá, me chama no Zap e me diz lá, Vandir, por favor, me manda uma apostila, me manda um áudio sobre este assunto especificamente. E eu farei isso com o maior prazer, porque esta é a minha missão, a minha carreira, levar até você a boa informação sobre o Evangelho da Graça. Ficamos por aqui e certamente eu vou receber muitos contatos seus solicitando material. Estarei aqui pronto para te fornecer a verdade que eu aprendi também do meu apóstolo, que por 40 anos esteve aqui e nos revelou àqueles que abriram seus ouvidos, evidentemente, para ouvir o que ele tinha para dizer. Um prazer estar com você mais uma vez nesta hora e certamente esta palavra vai renovar a tua mente e vai levar a você muito entendimento importante. Até o próximo vídeo, abençoado com todas as bênçãos. Fique em paz, repouse e abra sua mente. Até o próximo.